Boa noite, pessoal. Então, hoje a live tá muito especial. A gente vai falar aí como é que você pode identificar a inflamação pelos seus exames de sangue. Mas primeiro, vamos lá. O que é uma inflamação, tá? Então, inflamação é uma resposta natural do seu corpo a uma lesão, a uma infecção, né? Ou a uma irritação, tá? Lembrar que inflamação é um mecanismo de defesa, tá? Do nosso sistema imunológico para eliminar a causa que está causando um dano, né? E começar ali um processo de reparação de alguma coisa que não está funcionando adequadamente no seu corpo, tá? E sinais clássicos de inflamação aí, aqui não falando mais de uma inflamação aguda, né? Vai ficar vermelho, o local vai ficar quente, vai ficar inchado, vai ter dor e vai ter perda de função, né? Esse é o clássico da inflamação, lá. Fez um corte, teve uma batida, né? Alguma coisa assim, vai ficar inflamado, tá? Isso é um tipo de uma batida, uma inflamação aguda, né? E uma inflamação aguda nada mais é do que uma resposta, né, imediata, que vai durar pouco tempo e vai resolver rapidamente o problema. Exemplo, por exemplo, quando você se corta, tá? Quando você se corta, você tem ali um processo inflamatório, né? Quando você tem uma infecção de garganta, uma dor de ouvido, você também vai ter ali um processo inflamatório, né? Olha meus pacientes aí, a Débora aí, né? Muito obrigado aí, Débora, pro seu relato aí, né? Então, quando a gente tem aí as inflamações, tá? A gente tem que aguda, que é uma coisa rápida, a inflamação vai lá para resolver o problema e deu. A inflamação crônica, essa sim pode ser um grande problema, porque ela vai persistir por meses, por anos, causando danos nos tecidos, né? Por exemplo, uma artrite reumatoide, uma doença autoimune, né? Então isso pode causar grandes problemas, e essa inflamação pode ser causada por infecções, bactérias, vírus, fungos, lesões físicas, né? Uma pancada, agentes químicos, toxinas, venenos, né? Ou ter doença autoimune, onde o próprio corpo ataca os seus próprios tecidos. E aí tem a inflamação que causou, inflamação que perpetuou esse problema, né? Então a inflamação é algo muito sério. Se você está querendo ter mais saúde, você precisa ter um corpo que não seja inflamado. E as inflamações, ou a inflamação crônica de baixo grau, vai propiciar, né, ou vai ser uma ajuda extra para que as doenças apareçam, né? Não é à toa que o primeiro dos exames aqui, eu já vou dizer para vocês, eu separei aqui 5 exames de sangue que você pode ver, que podem dar sinais de que você está inflamado. Claro que um exame de sangue, eu falo isso todos os dias para meus pacientes no consultório, um exame de sangue não é nada sem um contexto, tá? E é muito importante a interpretação desse exame, porque exames podem ter falhas, exames podem estar errados. Por isso que o mais importante é você com o seu médico, vocês olhando para o exame, para os sintomas e para aquela pessoa e entender se aquilo faz sentido e o que precisa ser feito para aquela situação específica. Vamos lá, eu vou falar aqui, vou repetir várias vezes os 5 exames que eu separei aqui para nós identificarmos inflamação. Proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, VHS, contagem de leucócitos, que está lá no hemograma, que você, a maioria das vezes faz o exame de sangue, tu faz o hemograma, já pode entender um pouco se você está inflamado ou não pelo seu hemograma. Fibrinogênio, bem importante, ferritina, muito especial a ferritina, especialmente nos homens é um marcador inflamatório bem importante, que tem de homem aí com a ferritina alta, não é brincadeira. As mulheres acabam, por causa de toda questão de menstruação, acabam tendo uma ferritina mais baixa, mas quando essas mulheres entram na menopausa e param de menstruar, ó, a ferritina vai lá em cima, principalmente naquelas que estão inflamadas, né? Vou falar cada uma delas, né, de um pouquinho aqui. Então, proteína C reativa, marcador muito importante, peço para todos os meus pacientes. E se você for olhar, né, se você tiver seus exames aí perto, se você for olhar e se você por acaso fez a proteína C reativa ultra sensível, inclusive ela já vem lá na parte de baixo, lá com um marcador lá de risco cardiovascular, e ali já diz, né, os parâmetros, ali diz ali risco baixo cardiovascular, risco médio cardiovascular, risco alto cardiovascular. Por quê? Porque já se sabe, e a cardiologia já sabe que quando o seu corpo está inflamado, tem mais chance, tem mais risco de você ter doenças cardíacas. Quando você está inflamado, tem maior risco dos seus vasos sanguíneos estarem inflamados, das suas artérias estarem inflamadas, e a aterosclerose, né, que é quando lá as suas artérias ficam lá entupidas, onde começa a dar trombose, esse monte de problemas nas artérias, também é uma doença inflamatória,
né? Então a gente sabe que a aterosclerose também é uma doença inflamatória e a inflamação perpetua esse processo mais ainda. Então, se você tem um risco cardiovascular aumentado porque seu pai, sua mãe, alguém na sua família teve um infarto, especialmente antes dos 60 anos, né, a gente aumenta um pouco essa questão familiar, né? Ou se você já tem alguma placa na sua carótida, se você já tem algum problema em alguma artéria, se você já teve um infarto, se você já teve um AVC, ou tem alguém na família que tem, né? Você sabe que você tem que controlar a inflamação. E lembrando para você que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais inflamado, a proteína C reativa vai ficando mais alta, tá? Conforme mesmo fazendo as mesmas coisas. Por isso que é muito importante a gente dosar e ver o que está acontecendo para agir em cima da proteína C reativa, um marcador bem importante. O segundo, que a gente chama do VHS, a velocidade de hemossedimentação, também é outro marcador bem importante, né? Então, quando está muito inflamado, o VHS sobe. Pessoas que têm problemas articulares, inflamações, artrite reumatoide, né? Pode também ter bastante VHS alto, problemas articulares, entre outros, vai ter um VHS aumentado, né? E agora o terceiro, esse é um exame super simples, né? Hemograma, aí já vai ter o contagem total de leucócitos. Claro que quando os leucócitos estão muito altos, pode ser uma infecção aguda, né? Você tem 15, 20 mil leucócitos, mas às vezes você tem 10, 12 mil, 10 mil leucócitos, que ainda estaria aí na referência de normalidade, mas você tem sempre os leucócitos muito altos, isso pode ser um sinal, né? Mas a palavra importante é pode ser um sinal de que você está sempre inflamado, né? Em geral, eu procuro ter que os meus pacientes tenham um número de leucócitos, né, mais baixo, leucócitos totais, né, porque ele também pode ser um sinal inflamatório. E aí você tem que entender o que está acontecendo com aquela pessoa, aonde será que está o problema que a gente está recrutando, assim, e estimulando tanto assim o sistema imunológico, né, produzindo, né, estimulando que haja a produção de mais células imunológicas para defender alguma coisa, uma inflamação, uma infecção, um vírus, uma bactéria, né? Um fungo, o que está acontecendo, né? Outras coisas. É para isso que a gente tem que estar atento a tudo isso. Outro marcador bem interessante é fibrinogênio. E o fibrinogênio está relacionado à coagulação, tá? E ele aumenta na inflamação. A gente tem tido muita endotelite, ou seja, inflamação dos vasos depois, né, de várias questões que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Então a gente vê que as questões inflamatórias relacionadas aos vasos sanguíneos estão aumentando, tá? E fibrinogênio é bem importante, tanto que é bem comum quando a pessoa está com uma infecção aguda, fibrinogênio subir muito também, tá? Então bem importante isso. E por último, e não menos importante, a ferritina, tá? Ferritina, que a gente vê a ferritina muito alta nos homens, né? Especialmente eu vejo muito altas nos homens, né? E isso pode ser um sinal claro de inflamação, tá? Lembrando que a ferritina, ela vai medir armazenamento de ferro, mas ela também é uma proteína de fase aguda, então durante a inflamação ela aumenta muito também. Claro que a gente tem nos homens alguns problemas relacionados a ferro, como por exemplo a hemocromatose, que tem uma questão genética, né, de que você absorve mais ferro, começa a depositar ferro em alguns órgãos, né, e a ferritina se torna muito alta. Mas especialmente nessas pessoas que têm essa questão genética, é mais importante ainda o controle da ferritina e deixando a ferritina em níveis ideais, tá? E a ferritina é um marcador importante, né, bem importante. E quem tem ferritina alta, eu sempre digo, tem alguma coisa errada no seu corpo. Tem alguma coisa errada no seu estilo de vida. Né? Tem alguma coisa que não está fechando para a ferritina ficar muito alta. E lembrando aqui para vocês que normalmente as mulheres têm ferritina baixa, principalmente as mulheres que menstruam, as mulheres, né, na idade fértil, né, às vezes meninas, crianças com ferritina muito baixa, isso é muito ruim. Porque lembrando que ferro é muito importante para o corpo, tá? É muito importante para a produção de energia, é muito importante para as massas, que são essas células que fazem o transporte do oxigênio, né? Então é muito importante para muita coisa no nosso corpo, e sem ferro, simplesmente o nosso corpo não funciona direito, né? Não tem energia. E o que eu vejo de mulher com ferritina baixa, com ferro baixo, que tem cabelo que cai, unha fraca, não tem energia, a tireoide desregula e lá no final vai dar anemia, né? Mas nem sempre
a pessoa chega na anemia. Antes já está faltando ferro para todas as reações do corpo, muito antes de dar anemia, que é quando a hemoglobina fica baixa, tá? Só que estas mesmas mulheres que durante muitos anos sofreram com a ferritina baixa, quando entram na menopausa, essa ferritina começa a subir. Principalmente aquelas mulheres inflamadas, tá? E aí a ferritina da mulher, que de repente ela passou uma vida inteira com uma ferritina muito baixa, ela se surpreende, opa, agora minha ferritina está muito alta, tá? E isso acontece por vários fatores, mas o principal fator que eu digo para vocês é inflamação, tá? E essa inflamação de baixo grau, inflamação crônica, que muitas vezes ela é sorrateira, ela é difícil de identificar o que realmente está causando essa inflamação. Mas se você, né, cavar a fundo, se você ir a fundo, a gente sempre encontra questões que acabam inflamando a pessoa. Dá um spoiler para vocês, o intestino é uma fonte grande de inflamação subclínica. A boca também. Muitos problemas bucais fazem com que a gente tenha aquela inflamação que nunca sai, né? Aquela pessoa que eu vejo que a proteína C reativa, ela faz várias consultas, a proteína C reativa está sempre alta, tem que investigar o intestino, tem que investigar as questões bucais, aí os nossos colegas dentistas são fundamentais para que a gente tenha saúde, né? Lembrando para vocês, se você não tiver um nutricionista para ajudar no intestino, se você não tiver um dentista para te ajudar a olhar bem a boca, a olhar bem os problemas bucais, né, você não vai ter saúde, né? Eu digo para vocês, a gente precisa tratar nossa saúde de forma, né, integral. A gente tem que olhar todos os aspectos. Ah, Rui, mas não é fácil. Eu digo assim, não é fácil, mas é possível. Tudo parte de ter mais consciência. E a primeira consciência é que se você está lá com o seu hemograma, está com os leucócitos altos e você não tem nenhuma infecção aparente, você está lá com seu fibrinogênio alto, a ferritina alta, você vai estar com VHS alto, né? Você tem que olhar e entender por que aquilo está acontecendo. E lembrando a vocês que eu comentei no início da live, a infecção, né? Ou os marcadores inflamatórios elevados, por si só, podem não significar problema, pode inclusive significar solução, porque de forma aguda a inflamação é muito importante para a gente sobreviver. Agora, se você está sempre com os marcadores inflamatórios altos, acende aí a luz vermelha, tem alguma coisa errada, você precisa dar uma olhada, você precisa entender o que está acontecendo. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês na live de hoje, e se essa live é importante para alguém, manda o aviãozinho para ela, manda essa live para ela, lembrando que esta live também vai ficar depois salva lá no YouTube, então se você quiser ver no YouTube, mandar para alguém depois novamente no YouTube, muitas vezes no YouTube é mais fácil, você pode acelerar o vídeo, é mais fácil de você ver também, né? Então vai ficar depois lá, salvo no YouTube para todo mundo que queira ver essa live depois, tá bom, pessoal? Uma excelente semana, muita saúde, muita luz para todos, né? Que tenhamos todos aí uma semana abençoada. Tchau, tchau, pessoal, e até semana que vem.